TV Imaculada, o Evangelho em primeiro lugar. Olá, queridos amigos, nosso programa Páginas da Bíblia, mais uma vez iniciando, e esse programa está muito bom, especial, escolhido a dedo para você que acompanha a nossa programação. Nós viemos ao longo desses anos, inteirando quase 3 anos, estudando o Pentateuco, aqueles 5 primeiros livros da Bíblia. Nós terminamos no programa passado, quem não assistiu, busque nas nossas plataformas, procure o link da TV Imaculada. Terminamos o Deuteronômio e vamos hoje iniciar um livro especial, um livro novo, para que é muito difícil as pessoas saberem, conhecerem sobre Josué. Vamos então conhecer Josué a partir de hoje, né? E eu quero aqui contar com a presença dos nossos mestres que estão aqui para nos conduzir nesse primeiro programa que vai ser basicamente uma introdução sobre Josué. Onde está inserido, qual é esse livro, o porquê dele. Então eu quero agradecer desde já os mestres que vão nos conduzir nesse estudo. Padre Carlos Henrique Botura. Olá, gente. Muito Tudo obrigada. bom? A nossa mestra, professora Maíla Aguiar Santos. Isso, estamos aqui para essa nova etapa, muito bom estarmos juntos. Então, gente, eu penso que esses livros que são de um personagem, individuais, são muito enriquecedores. Primeiro porque não são livros habituais que a gente esteja toda hora vendo, ouvindo falar. Eles não fazem parte do cânon da nossa missa diária ou dominical. Então são livros que eles vão, quando eles aparecem, são pontuações, né? E a gente parar agora para saber por que este livro foi introduzido no livro sagrado é realmente uma coisa muito importante, legal, provocativa e curiosa. Então eu já quero começar perguntando onde está inserido esse livro, em que escola, porque eu sei que os livros são colocados todos por segmentos separados por várias denominações e grupos de estudo na hora de dividir a Bíblia. Então, onde está inserido o livro de Josué e por que ele está nessa classificação? Bem, com o livro do Deuteronômio, nós começamos a ver praticamente uma nova escola, chamada assim, ou uma nova fonte, que exatamente leva o nome de deuteronomista, que tem várias características próprias, tanto de linguagem como também teológica. Então, no livro do Deuteronômio, já começamos a seguir essa escola, embora ela também utilize fontes mais antigas. Se nós pegamos os 4 primeiros livros do Pentateuco, portanto, nós encontramos lá a escola eloísta, a escola javista, a escola sacerdotal e às vezes também alguma coisa desta daqui, embora ela seja mais tardia. Então, essa escola deuteronomista, ela começa ali no livro do Deuteronômio, vai seguir por Josué, por Juízes, 1º e 2º Samuel e 1º e 2º Reis. Tudo isso pertence a essa escola. Uhum. Ela tem os seus inícios ainda antes do exílio, na época dos reis Ezequias e depois do rei Josias, que lançam o fundamento da segunda cópia da lei, né, que exatamente quer dizer a palavra Deuteronômio, mas ela vai ter realmente a sua composição durante o exílio e logo após o final do exílio. Então, veja bem que ela já é uma escola em relação às outras que nós falamos, mais tardia. Embora coloque, então, pelo menos o livro do Deuteronômio, que a gente viu, sempre colocava como estando na fronteira para entrar na terra, que o livro de Josué agora vai narrar exatamente a entrada na terra, não é? E Moisés ainda sendo o grande personagem principal, né? A grande personagem principal. Então,
nós temos essa escola e ela vai colocar principalmente, como a gente colocou aqui, embora tenha suas primeiras composições de antes do exílio, mas essa escola está fortemente marcada pelo fato do exílio, durante e depois, sendo que vai refletir o quê? Por que que aconteceu isso? Por que aconteceu o exílio? Nós temos alguns salmos, por exemplo, que perguntam, será que a mão de Deus não é mais a mesma? Será que ele esqueceu de nós, né? Dentro daquele contexto. Então, essa escola deuteronomista, marcada por esse fato, ela faz essa reflexão histórica toda para tentar mostrar por que que aconteceu o exílio, que foi o quê? Afinal das contas, a infidelidade a Javé e a sua aliança. Tá. Vamos lembrar o livro do Deuteronômio, que vai continuar então nesses outros que a gente falou, que faz parte dessa escola, o tempo todo chamando o povo. Olha, Javé é o único, Javé não aceita outros deuses, vocês mantenham-se fiéis a ele, não vão atrás dos outros cultos, porque se forem atrás dos outros deuses, dos outros cultos, vocês vão perder a terra que Javé os deu. Então, vou dizer assim que isso é o básico dessa escola, essa reflexão, né? Falando então da fidelidade e por que o povo foi infiel, então acabou perdendo a terra por uns 50 anos ou 40 anos, depende da tradição, em que as lideranças, pelo menos, foram levadas para a Babilônia. Maíla, esses livros, então, da Bíblia, eles não têm uma colocação aleatória, eles têm um propósito dessa ordem. Porque, pelo que o padre Carlos descreve, há um sentido de ter acabado de estudar o Pentateuco, o livro de Deuteronômio acabou, e nós estamos, então, entrando na Terra Prometida, e agora o porquê estarmos estudando Josué. Tem todo um propósito na própria montagem do livro sagrado. Sim, porque essa escola deuteronomista, ela tem exatamente como princípio, como objetivo, estudar essa conquista da terra até a perda da terra. Ou seja, a conquista da terra que vai começar com o livro de Josué e mostrar, por conta da infidelidade, por conta da falta de colocar Deus no centro da nossa vida, dos propósitos de se cumprir a lei, que foi todo o Pentateuco, que o povo de Israel chega a perder de novo a terra, perder o templo, que é o exílio. Eles são tirados de lá, né? Isso. E faz também um paralelo com o Pentateuco, no sentido de que, assim como Deus olha o povo no Egito, e do meio da escravidão, do sofrimento, daquele abandono, Deus foi capaz de dar-lhes a liberdade e dar a eles a esperança de que eles poderiam conquistar uma terra, cumprir aquilo que Deus havia prometido para Abraão, o mesmo deve acontecer agora nesse momento crítico que eles estarão vivendo lá no exílio da Babilônia. Porque também, quando tudo acontece, esse sentimento de abandono, de perda, de sofrimento, vai chegar no meio do povo. Então, ao ter essa escola com esse caráter aí, de fazer essa memória, o povo, diante daquele exílio, vai de novo buscar essa esperança. Quer dizer que os 40 anos no deserto, com toda aquela luta, aquele sofrimento, aquele entendimento de que as adorações que eles faziam e que tinham trazido dentro do seu comportamento como um aprendizado do tempo egípcio, eles não foi suficiente para esse povo entender que eles tinham que se manter agora fiéis. E uma vez na Terra Prometida, como um presente por aquele entendimento de 40 anos, eles voltam a cometer o mesmo erro da idolatria e por isso Deus os pune com a retirada desse povo, com o exílio que vem acontecer da Babilônia. E lembrar que Deus faz sempre essas correções, porque o que é o objetivo de Deus?
É punir também, porque a punição é aprendizado. Mas Faz também parte da aliança, as faz- bênçãos e não é? maldições, Que no sempre caso, né? Deus coloca, em Deuteronômio fala, se vocês escolherem a Deus, terão as bênçãos. Se vocês se afastarem dele, terão as maldições. Então, tirá-los da terra no exílio, eles saírem e terem também esse tempo de 50, 70 anos fora lá de Israel, faz com que eles se lembrem por que nós estamos passando de novo por isso. Então, por isso que esses livros históricos, eles são até maior quantidade do que a própria escola deuteronomista, ele vai fazer o povo fazer sempre memória. Constantemente essa memória tem que ser reativada, porque lembrando, trazendo essa memória, faz eles se voltarem novamente para Deus. Tá. É uma oportunidade de conversão, né? De repensar e de voltar então à fidelidade. Se a gente acompanha o que já vimos até aqui, nós temos a primeira aliança e a primeira correção, dizendo assim, no dilúvio. Tá. Depois nós temos a segunda conversão e correção, que é o próprio deserto, como você lembrou, 40 anos. 40 anos. Quem saiu do Egito estava contaminado já da idolatria do Egito, tem que Isso. fazer todo Uma o caminho. purificação. Então é outra geração que vai entrar na terra, agora liderada por Josué, que nós vamos ver. Aham. E depois Ficam o exílio. quantos anos? Quantos anos até serem tomados pelo exílio da Babilônia? Tudo aqui está acontecendo no ano 1400, mais ou menos. Tá. Então, imagina, o exílio da Babilônia vai ser Antes de 500... Cristo. É tudo isso antes de Cristo, é. Sim. E o exílio vai acontecer em 586. Então, Tem imagina toda a história uma história. das dinastias aí, né? de Sim, a Davi, monarquia vai etc. entrar, tudo. Né? Tá, Então, muito bem. é um período longo. Aí, de 1400 antes de Cristo a 586. Vai ser quase 900 anos. Exatamente. Quase outros 1000 anos. Padre, então agora, já que nós estamos tentando entender um dos livros históricos, que é Josué, o senhor poderia falar a época, o conteúdo e as características desses livros, mais ou menos? Mais ou menos assim, enquanto escola a gente mais ou menos pintou, né? Essa época, então, começa um pouco antes do exílio, durante todo o exílio, após o exílio, que se completa a formação desses livros. Veja bem que isso é o pós-exílio, onde se completa a escola deuteronomista, é século 12, 13, né, que acontece isso, embora esteja contando uma história que seria de muito atrás disso, né? O contrário, o contexto histórico está marcado pelo século 12, 13, 12 antes de Cristo, e a escrita está pelo século VI. Tá. Isso, do século VI é que se completa esse corpo, tá? O que a gente também tem conhecimento, olhando os manuscritos, é que existem duas tradições textuais desses escritos, de modo geral. Nós temos uma tradição textual que se supõe a mais antiga, onde ela, então, vai remeter mais à época de antes do exílio, que é aquela seguida depois, bem mais tarde, mas durante essa época posterior, que seria a Septuaginta, ou a tradição tradução dos 70, ou seja, do hebraico para o grego, em que se vê que essa tradução dos 70, ela segue um texto hebraico, traduzindo um texto hebraico mais antigo, mais curto, mais conciso. Enquanto que o texto, digamos assim, oficial, que tanto os judeus seguem, como também as traduções mais antigas cristãs, né, para o latim seguia, que seria o chamado texto massorético, que ele vai começar essa tradição, esse texto durante o exílio, ele é mais comentado, digamos assim, mais expandido esse texto. Então nós percebemos, e esse texto mais antigo que eu falei, que é seguido pela 70, foram encontrados quais seriam, vamos dizer assim, entre aspas, os originais hebraicos,
em alguns manuscritos das grutas de Qumran. Sim. Isso por volta dos anos 80, não foi? 70, 80? Creio que As sim, margens que foi daquela encontrado isso, na parte do deserto, Isso, perto do Jordão, do assim por isso. diante. Uhum. Então, veja bem como os estudos dos manuscritos encontrados pela arqueologia já mostram para a gente duas tradições diferentes dessa escola deuteronomista, especialmente do livro de Josué. Bom, enfim, não é? Nós temos aqui um marco histórico muito grande, né? Outra vez, como já acontecia, então, no primeiro livro dessa escola, o Deuteronômio, que você pega tradições muito antigas, porém revistas, atualizadas por uma história de muitos séculos que estão aí desde o seu início até aquilo que nós encontramos na Bíblia hoje. Maíla, e na realidade, quem foi Josué? Josué, ele era um daqueles escravos que saíram do Egito, sob o comando de Moisés. Ele vai caminhar esses 40 anos em busca da terra prometida. E como é que Josué passa a ser, vamos dizer assim, o herdeiro de toda essa missão de Moisés? Por que ele recebeu esse condão? Por que ele recebeu esse trono, essa missão? Baseada em quê? O que foi que Josué fez para receber essa coroa? Eu queria saber. Essa missão. Essa missão, porque A coroa de espinhos. é uma coroa de sofrimento, é um legado Muita pesado, um luta. legado muito pesado, né? Não é de louros. Não. Louros são para nós hoje, quando vemos que ele conseguiu cumprir a missão Então, porque dele. será que Deus se apegou às características humanas de Josué? Ou, não sei, é isso que eu queria entender, onde é que Deus faz essas escolhas, né? Assim como escolheu Moisés, que a gente já sabe todo esse histórico, não custa você repetir para nós. E por que que Josué entra como esse sucessor natural? Então, primeiro, um grande propósito de Deus é que todos aqueles que ele escolhe, que ele tira do meio do povo, consagrando para uma missão, eles têm que entender que por detrás dessa missão que eles estão fazendo, no fundo, é Deus que está agindo sempre. Sim. Então, o grande propósito é a ação de Deus. Todos são instrumentos. E por serem instrumentos, não são eternos e não são insubstituíveis. E nem são perfeitos. E nem são perfeitos. Por isso que nós caminhamos lá tanto com Moisés e vimos o quanto que Moisés vai caminhando com esse povo. Tem hora que Desanima. ele mesmo Fraqueja. mas continua, porque Deus tem um propósito em cima disso. E por outro lado, é gente, é humano, né? Morre. Exatamente. E Moisés, então, ele tem esse papel primordial na condução do povo da saída do Egito até próximo à entrada da terra prometida, a terra de Canaã. Porém, ele já vai preparando aí alguém para sucedê-lo. E as escolhas são sempre de Deus. Então, Deus suscita no meio desse povo para suceder Moisés, Josué. Então, Josué, ele está nessa caminhada do deserto. Ele, muito provavelmente, tenha saído mais jovem mesmo, bem jovem lá do Egito. Não na idade de 80 anos como Moisés. Moisés sai do Egito com 80 anos. Lembra que nós... Ele morre vimos com 120 anos. 40 anos, mais ou menos, no deserto. Claro que Josué sai bem mais novo. Bem mais novo. E é ele que vai entrar na Terra Prometida. Tá. E a gente tem 2 textos lá do livro do Êxodo que nos mostram já a presença de Josué nessa história com Moisés. O primeiro texto está lá em Êxodo 17, a partir do versículo 8, do 8 até o versículo 16, onde, numa guerra contra os amalecitas, Josué é um dos que ajudam aí a levantar os braços de Moisés,
na No confiança. caso, Josué, ele é o comandante da batalha. Os que ficam sustentando, É verdade. os que ficam sustentando os braços de Moisés, Arão É Arão e Ur. Isso. Isso. E Josué está lá nessa batalha. Isso. Ele comanda a batalha. Ele aparece lá e ele vai já estar então presente nesse momento fundamental dessa luta, desse avanço do povo de Israel pelo deserto nessa batalha contra os amalecitas. Uhum. Então, em Êxodo 17, ele Tá. aparece lá. Uhum. Depois, Êxodo 33. Uhum. Lá no livro do Êxodo, no capítulo 33, também aparece, principalmente no versículo 11, quando diz assim: Javé falava com Moisés face a face, como um homem fala com um amigo. Depois Moisés voltava para o acampamento, enquanto seu ajudante, o jovem Josué, filho de Num, não se afastava do interior da tenda. Então, aqui nesses dois textos, mostram para nós claramente que Josué era esse que estava muito próximo a Moisés, preparando para essa missão mesmo. Ele era um soldado, então ele tinha toda essa capacidade de batalha, De liderança. Uhum. E foi alguém que foi se destacando Tá. no meio desse povo. Por isso, quando Moisés morre, a gente viu isso no programa passado, quem vai assumir agora mesmo a liderança da condução desse povo e a entrada nessa terra prometida vai ser Josué. Ainda nós temos outros dois textos, Maíla, que está em Êxodo 24, 13 e depois Êxodo 32, 17. Olha só que interessante. Êxodo 24, 13. Isso está Moisés com o povo aos pés do Monte Horebe, onde vai então ser entregue a aliança dos mandamentos. Moisés se levantou e subiu com seu ajudante Josué ao monte de Deus. E deixou lá embaixo os mesmos dois que sustentaram os braços, Arão e Ur, ficaram com o povo lá embaixo e Josué sobe o monte com Moisés. Olha só que importante isso daqui também. Faz parte ali do momento do recebimento da aliança. É como se ele fosse sendo preparado, pouco a pouco, para aquilo, né? Vamos dizer assim que Josué seria um preferido, de Moisés. Mas essas preferências acho que já surgem pelas características da personalidade da pessoa. Talvez a disponibilidade, né? Muito possivelmente, mas até aqui no andar dos textos que a gente está vendo, não aparece característica nenhuma da personalidade dele ainda. Só aparece que ele está nesses momentos sendo escolhido. Mais para frente, bem mais para frente, aliás, né? Em toda essa tradição mais antiga dos 4 livros primeiros do Pentateuco, aparecem essas citações que estamos aqui colocando para vocês, mas veja bem que é tudo em relance, assim. É, muito né? Não dá pouco. notícias sobre a personalidade. Depois, nessa escola deuteronomista, né, é que Josué vai começando a ser realmente alguém que vai ser descrito de alguma forma a sua pessoa. Mas isso é comum. Se nós olharmos, por exemplo, Davi e Saul, ele também vai aparecendo na história de Saul, os dois começam a andar juntos, aparece uma hora ou outra uma intervenção de Davi, para quê? Para que chegasse um certo momento e ele sucedesse como acontece Saul. a gente vê em nossas comunidades, né? Sim. Você marca reuniões, tem sempre aqueles que são mais disponíveis, eles se interessam, eles marcam, eles anotam, eles estão ali, eles se esforçam. Tem outros que você vê que a pessoa tem um traço de liderança, mas ele não tem essa disponibilidade, não tem esse ânimo. Né? Então, isso aí vai fazendo com que essas pessoas sejam vistas, observadas e sejam desejadas para integrar a missão. Vão ser os líderes mais importantes que vão depois continuar a pegar o bastão, né? E esse ardor não vem do nada, isso já é a ação do Espírito Santo que vai suscitando. De uma personalidade forte também. Né?
Outra Muito coisa bem. que é muito Ah. importante a gente recordar agora é quando já entra no livro de Números e no livro do Deuteronômio propriamente, é quando eles já estão próximos à fronteira, né, ao Jordão, para entrar na Terra Santa. Moisés, ele manda primeiro espiões para conhecer a terra antes da entrada, e depois Josué vai repetir isso. Em que os espiões entram, veem, né, como é que é a situação lá. Na hora que voltam outra vez, trazendo o relato daquilo que eles viram, eles ficam desesperados. Eles dizem, o povo que mora lá são gigantes. Aquela terra devora o seu povo, etc. e tal. Fica somente junto com Moisés, claro, né? Somente o Josué e Caleb é que vão dizer, não, a gente tem condição, porque Javé está conosco, então nós somos mais fracos, mas Javé, né, é que vai comandar, e isso é o livro de Josué exatamente traz isso muito fortemente, né, que a obra sempre o protagonista é Javé e não as pessoas que estão ali a seu serviço, né? Então nesse momento é que os dois, o Josué e esse Caleb, né, que naquele momento o Caleb era o líder e não o Josué, da dupla, eles formaram uma dupla, né? Que vão, então, Javé vai dizer, diante da confiança que eles têm, né, e demonstram diante da dificuldade que seria, da dificuldade humana, eles confiam. Então eles dizem, somente esses dois vão entrar na terra. Aí, ó, interessante, não é? E daí exatamente agora a gente tem isso. E interessante que nesse texto que o padre está citando, que é Números 13, ali ele não é chamado de Josué, ele é chamado de Oséias. Oséias, filho de Num. Mas é o mesmo Josué. Então, o nome dele aí, ora aparece como Oséias, ora como Josué. Depois vamos falar dessa questão também do nome. Tá. Mas diante dessa firmeza deles em acreditar que era sim possível a tomada da terra, quase como uma retribuição, somente vocês dois é que entrarão na terra prometida. Um detalhe só para a gente terminar esse bloco. É interessante que a gente estava falando que Josué quase não é citado, é muito de relance, né? Nessas citações das fontes mais antigas. E é interessante que quando alguns momentos, alguns capítulos da Bíblia mais adiante vão fazer a recordação de toda essa história da salvação, Josué quase não é citado de novo. Então a gente pega 1 Samuel 12, o Salmo 105, 106 e o 80, faz essa recordação das gestas, né, dos fatos, da potência de Javé conduzindo, livrando e colocando o povo na terra. Nunca é citado o dito cujo outra vez. Então ele tem um foco, né, mais provavelmente não só dessa história deuteronomista, mas do reino de Judá, que recorda alguma coisa de Josué, enquanto os outros não recordam nada. Tá, ok. Eu vou fazer um pequeno intervalo e nós já voltamos para conhecer mais Josué. Ok, voltamos. Nós estávamos aqui no intervalo conversando sobre uma série de coisinhas que são, e eu achei conveniente a gente explorar, Maíla, mais ainda a respeito desse nome do Josué. Porque esse nome do Josué vai aparecer como outro nome, né? Queria que você explicasse isso direitinho, Maíla. Então, lá nessa citação de Números 13, versículo 16, primeiro, lá no 8, quando fala que Oséias, filho de Num, junto com Caleb, é um dos que vão entrar lá como espiões e verificar a terra de Canaã. São eles que vão voltar e dizer a Moisés a condição da terra. E depois, no próprio Números 13, versículo 16, ele faz um esclarecimento dizendo assim: são esses os nomes dos homens que Moisés mandou explorar o país, os que disseram assim. Quanto a Oséias, filho de Num, Moisés lhe deu o nome de Josué. Então aqui faz uma referência de que esse Oséias agora passa a ser chamado por Moisés
de Josué. Josué. Lembrando que nós temos também um livro profético. Exatamente. Profeta Oséias, com aquela mulher que era sua esposa, mas que era adúltera, buscava prostituta, enfim, ali é o profeta Oséias. E aqui o Oséias se torna Josué. Lembrando que esse nome Josué, no hebraico, tem o mesmo significado do nome de Jesus. E O significado é o mesmo. é o mesmo nome. Yeshua, Yoshua, Yeshua. Ele é Deus salva. Josué significa Deus salva. Como o nome de Jesus, Deus salva. Então, Josué e Jesus é o mesmo nome. E será que José também não? Não, José não. Não? Já não. Não. Parece que está tudo ali meio Na raiz. na raiz. Não. José significa aquele que acrescenta. Aquele que traz Tá. abundância. Esse é o sentido de José. Aqui o nome de Jesus para nós, né, no português, assim como o nome de José no caso do Novo Testamento, já vem através da tradição do grego passando pelo latim. Daí essas mudanças Dessas todas que mudanças, acontecem é. entre nomes que no hebraico, no original, seriam iguais, mas acabam chegando para nós diferenciados. E Assim aqui, como Elizabeth, Isabel é um nome só, mas... Então o português, através, como falei, do grego, depois do latim, Vai foi havendo sofrendo essas variações. modificações no modo de escrever. e aí aqui nós estamos falando a questão etimológica do nome em si. Tá. Mas a gente tem que entender uma questão teológica por detrás disso. Porque assim como Josué vai ser aquele que conduz a entrada do povo à terra prometida, Jesus também nos conduz a uma terra prometida, que é o céu, que é a verdadeira terra, a verdadeira herança que nós temos. Então, Tá. ali um paralelo bem importante de Josué com Jesus. Ainda que, como o padre citou, depois quase que Josué cai no esquecimento até daquilo que é escrito para frente, nas citações, quando se fala da terra prometida, ele tem esse paralelo com Jesus, nessa condução, nesse cumprimento daquilo que Deus fez com Abraão. Deus promete a Abraão que ele teria uma terra, a bênção, um povo. Em Jesus, isso tudo é cumprido de maneira escatológica para nós. Mas esse início dessa profecia começa com o próprio Josué, que concretiza isso. E como Deus é caprichoso, tudo que ele faz tem um porquê, um sentido. Ele vai fazendo aquelas miligranas, filigranas, aqueles desenhos, e a gente vê no final tudo se encaixa, né? Completando a história. Mas, padre, eu queria já entrar nas questões práticas do livro, né? Quais Deixa são eu as... falar mais uma coisinha a o senhor quer respeito de acrescentar Josué sobre ainda. Josué? Tá. O modo como ele vai ser apresentado, a gente está começando a ver isso aqui já, é aquele que foi obediente aos mandamentos, né, de Deus dados por meio de Moisés. Tem alguns comentaristas que colocam para a gente o seguinte: veja que quando falamos a respeito da origem dessa escola deuteronomista, eu coloquei para vocês que as suas primeiras raízes estão antes do exílio, ainda tempo de Ezequias, dos reis, né? Ezequias, e depois Josias, que faz essa reforma religiosa, voltando, né, aos mandamentos como eles foram emitidos. Tem um comentário que se faz assim: esse modo de apresentar Josué como muito fiel tem essa característica ou essa semelhança exatamente com Josias, e veja que o nome também é parecido entre um e outro. Então Josias teria feito, o texto narra como se tivesse encontrado o livro da lei, mas na verdade seria uma cópia, uma reedição dela que ele promove, o rei. E Josué aparece como se fosse alguém muito próximo de Josias nessas suas características, e também vai estar muito ligado
a fidelidade do rei Davi, que foi considerado e continua sendo considerado como o rei ideal. Então, tanto Josias, lá na Reforma, como mais anteriormente ainda Davi, né, segundo rei de Israel, os dois, né, são os reis de acordo com o coração de Deus, né, e que Josué também estaria nessa característica. É bastante interessante essa constatação, vamos dizer assim, né? Então ele é quase, o Josué, ele é quase que uma figura idealizada do que deveriam ser todos os reis de Israel na fidelidade à aliança. Então já aproveita, padre, fale sobre essas principais características do livro, as partes principais do livro de Josué. Tá, então vamos ver as partes principais. Aqui são grandes blocos apenas, que tem lá suas subdivisões, mas daí vai aparecer também nos caracteres, se vocês quiserem dar uma olhada depois nessas partes aí. Nós vamos ter, primeiramente, claro, uma introdução ao livro, né? Uma introdução geralmente que faz uma recordação do que veio um pouco antes e apresenta de novo a personagem, no caso do próprio Josué. Essa introdução é o capítulo 1, todo ele, versículos de 1 a 18. Depois já começa no capítulo 2 até o capítulo 12, o que seria então a entrada e a conquista da terra, as batalhas, as cidades, etc. Depois nós temos a terceira parte, que é a divisão da terra conquistada para cada tribo, né, ter o seu território. Então essa divisão da terra entre as tribos vai do capítulo 13 até o capítulo 21. Olha só, né? Bastante burocracia. E depois nós temos as conclusões, os chamados apêndices, os capítulos, de 22 até o 24, final do livro. Então são as grandes partes desse livro. Então, introdução, conquista da terra, divisão do território entre as tribos e as suas conclusões. Então, por aí que a gente vai ter o conteúdo básico apresentado pelo livro. Tá? Por que é importante isso? Porque nós falávamos isso quando estávamos estudando lá o livro do Deuteronômio, já quando Moisés olha e vê a terra prometida e vai ser então Josué quem vai entrar. Porque o livro de Josué, ele vai contar exatamente para nós esse processo de avanço do povo de Israel dentro dessa terra prometida, que Deus faz essa promessa lá para Abraão. Isso é importante, por quê? Porque a gente precisa entender que foi um processo de conquista e avanço dessa terra. E Josué tem essa importância toda exatamente porque é ele quem vai liderar tudo isso. E mais um detalhe, não conclui. Porque lá em alguns textos aqui para frente, ele já próximo de morrer, velho já, vê que ainda tem muita coisa a ser conquistada e partilhada daquela terra. Então, percebe que é um processo dinâmico que nós vamos ter aqui nesse avanço, nessa conquista, em realmente o povo de Deus tomar posse dessa terra, mudar os conceitos, mudar a cabeça desse povo, pôr Deus no lugar que realmente Deus precisa estar. Então, o livro vai sendo essa história desse movimento de Deus no meio do povo, ligando a terra com o nosso coração, a aliança com as nossas quedas. Então, é muito interessante isso. E tem um fenômeno interessante entre os estudiosos, né? Porque, veja, a Maíla recordou muito bem, a conquista, né? A entrada e a conquista da terra vão complementar aquilo que vem desde Abraão, que foi a promessa, né? Descendência e terra. Então, o livro do Deuteronômio, de Josué, Juízes, etc., dessa escola deuteronomista que falamos no primeiro bloco, na verdade, o primeiro bloco seria até o quarto livro apenas. Então, alguns estudiosos dizem que seria originariamente um tetrateuco, ou seja, 4 livros da lei,
e não 5 como acabou se tornando. É por que entrou o Deuteronômio dentro do Pentateuco? Exatamente porque desde o Monte Sinai, o Êxodo, né? E depois vai passar por Levítico, por Números, tudo é lei. Tudo é legislação entregue por meio de Moisés. E o Deuteronômio acaba sendo também a mesma coisa outra vez. A segunda lei, que outra vez é revisado tudo isso. Então, né, já que se tratava da lei, do desenvolvimento, ou da recordação da lei, acabou entrando o Deuteronômio para dentro do Pentateuco. chamado Pentateuco, 5 livros. E outros estudiosos falam, mas devia ser um hexateuco, né? Porque afinal das contas... O Josué nesse grupo. Porque, né, como falamos antes, vai completar a promessa, né? Então, alguns deveriam ser 6 e não 5, ou 4, né? Então, fica um pouco dessas considerações assim. Então, e vocês falando aí, fico eu raciocinando que, assim como Moisés não foi permitido entrar na Terra Santa para que ele não achasse que era obra sua, entrar Josué como sendo aquele que vai iniciar a obra, que seria o assumir a Terra Santa, também não é dado a ele o reconhecimento devido, como se Deus também estivesse dizendo, você também está começando uma obra que não foi sua. Então é interessante como esses reconhecimentos, essas distinções, Deus vai tirando da frente, né? E fica em Josué a sensação de uma obra não concluída, mas claro que não. E nós temos que vir ainda nessa história toda, né? É muito chão ainda para ser percorrido, né? Sim. Essa caminhada no deserto mudou apenas o deserto. Saiu do deserto conduzido por Moisés e entramos no outro deserto conduzido por Josué, que depois foram sendo assumidos por outras pessoas, né? Deus faz essas podas em nós e usa desses personagens para nos ensinar isso, que nós estamos num processo. Um começa, a gente dá continuidade, virá outro que vai concluir. E, no fundo, nem concluímos nada, porque continuamos em um processo. Se a gente olhar Abraão, tudo começou com ele, mas ele não tomou posse. Quer dizer, agora é esse povo que está entrando aqui. Então, é tudo uma história. Josué vai ficar à frente, então, desse povo na nova terra até a Babilônia, não, né? Não. Ele vai ficar mais ou menos, você calcula mais ou menos o período, Padre Carlos, de quantos anos pode ter sido Josué? Para esse início da obra, na fixação da terra. Sim, veja bem que o livro de Josué, quando narra tudo isso, narra como se fosse assim uma entrada avassaladora que foi avançando, e em poucos anos teria feito praticamente tudo. Não. Enquanto que o estudo histórico, arqueológico, mostra que não foi bem assim a coisa. O processo de tomada de posse da terra foi muito lento. Primeiramente, teriam entrado não como um exército conquistando, mas provavelmente teriam entrado como tribos nômades, sabe? Que foi ocupando os espaços vazios entre as cidades. Certo. E depois, aos poucos, eles vão se fortalecendo e vão conquistando algumas cidades que diz aqui o livro que foram conquistadas. Por exemplo, a primeira grande cidade é Jericó. Aquela narrativa que a gente vai ver muito bonita, da muralha que cai, aquela coisa toda, né? Que é muito bonita. Mas o estudo arqueológico vai contar o quê? Que na época em que narra aqui o livro, que seria pelo século V, VI, V dessa entrada, na verdade... Século XIII. Século XIII, perdão, sempre o antes de Cristo confunde. Essa entrada teria sido no século XIII a.C. Nessa época, Jericó, inclusive, estaria até desabitada e que não tinha muralhas. Então, mas que poderia ter acontecido esse fato em alguma outra cidade próxima, vamos dizer assim,
Que na verdade Jericó, ela é um dos assentamentos humanos mais antigos de toda a humanidade. Ela teve várias civilizações ao longo de séculos e Antes milênios. de Josué chegar com o povo. Isso, antes e depois, né? Houve várias civilizações diferentes que ocuparam esse local, porque era um oásis, né? Tinha a fonte ali. Com no certeza meio um de local muito ambicioso, ambicionado. Porque tinha água, afinal das contas, né? Como ainda hoje tem. Então, eu estou colocando assim, porque nem sempre a narrativa que a gente vai encontrar aqui corresponderia exatamente aos fatos Históricos. mas como a travessia do Mar Vermelho, por exemplo, ou a travessia mesmo do Rio Jordão agora, entra um épico, né? O estilo épico de engrandecer aquela Sim, gesta para aham. dizer, ó, Javé é poderoso, né? No final das contas é isso que se coloca. E essa pergunta também, a gente já falou que em muitas tradições Josué nem sequer é lembrado, ou então você coloca, então Deus, ele dá um jeito de tirar as De honrarias. tirar as honrarias humanas, dizendo Isso. assim, sempre preservando para si, porque é ele que realmente é o autor de todas as coisas, né? Isso. Então, essa ausência de Josué em muitas tradições está por aí, e essas outras tradições apresentam de que maneira a conquista da terra. Vai falar nesses salmos que eu falei anteriormente, não é? Não foram vocês que conquistaram a terra, eu mandei diante de vocês os zangões, as abelhas, as vespas que expulsaram o pessoal. E que não teriam sido batalhas a conquista da terra, Mas fenômenos naturais. mas Deus usando de outros fenômenos no seu Certo. poder para expulsar aquelas nações que estavam antes lá para eles poderem entrar. Aham. Então a gente vê, né, essa variedade que cada uma delas tem o seu porquê teológico, digamos assim, né? Mas que sempre se coloca Javé à frente, não nem o Santo Moisés fica São muito na Moisés. frente o São E Moisés. tem um texto interessante, vai estar lá na frente, mais à frente a gente vai estudar. É Josué 5, versículos 13 a 15. Quando eles, estando perto de Jericó, Josué levantou os olhos e viu em pé diante de si um homem com a espada desembainhada na mão. Josué se aproximou dele e perguntou. Esse homem dá a entender que é um anjo de Deus. E aí Josué pergunta a ele: és a nosso favor ou a favor dos nossos inimigos? Ele responde: eu sou o chefe do exército de Deus e acabo de chegar. Então Josué prostrou-se com o rosto por terra e o adorou. Ou seja, é um ser celestial. Tem esse poder. É alguém enviado por Deus. O que diz o meu senhor a seu servo? O chefe do exército de Javé respondeu: tire as sandálias dos pés, porque o lugar onde você está pisando é um lugar sagrado. E Josué assim fez. Lembra de Moisés também? Sim. Ou seja, aqui eu só trouxe esse trecho para mostrar assim. Não, Deus ali, é Ele quem está agindo sempre. A batalha não é de Josué, não foi de Moisés, não são eles que estão conquistando das tribos. Não. O maior interessado nessa conquista, nesse tomar essa terra, Na fixação mostrar do povo ali, nesse lugar, é Deus. Deus. Ele que promete e ele que cumpre. Ele que cumpre. O protagonista aqui é Deus. Moisés, Josué, Caleb, quem quer que seja, são aí personagens figurantes nas mãos de Deus. Como serão juízes depois, Sim. continua sempre assim, Sempre né? assim. Os profetas, os É, reis. todo mundo. É interessante, por que essa história chama tanta atenção até hoje, do mundo? Porque é uma história escrita por Deus e nenhuma outra nação foi escrita dessa forma, né? É interessante a gente ver esses propósitos, porque a gente vê todas as nações do mundo, elas surgiram espontaneamente, ou à custa de conquistas, ou à custa de migrações, ou à custa de descobertas aleatórias, fortuitas, né? Mas nesse caso, a Terra Santa foi algo que foi colocado
por Javé, por Deus, por Yoshua, porque ele queria naquela terra fixar esse povo que foi educado por ele, conduzido por ele, criado por ele, para dentro desse povo nasceu o seu Salvador. Então, É interessante esses propósitos, né? Isso é uma interpretação teológica. É bom a gente Sim. perceber o quê? Eu acabei de falar um pouco antes que, na hora que é estudado isso pela história e pela arqueologia, houve outro modo do agir humano ali, mas que é interpretado como divino. O que acontece no final? Eu estou falando que Deus não agiu? Não. Se vê a ação de Deus através dos fatos históricos, né? Então, a gente precisa prestar atenção. É lamentável que ainda hoje, né, entre judeus e palestinenses, esteja acontecendo as atrocidades que acontecem durante toda a história. Por quê? Porque, na verdade, eles olham a interpretação teológica de que Deus é que deu isso para eles e que eles têm direito a matar os outros povos para tomar conta da terra outra vez. Então é preciso tomar muito cuidado quando a gente fala, quando a gente lê e quando a gente fala as coisas nessa chave teológica, porque pode estar sendo também um meio de explicar, de justificar uma violência humana. Então, o que eu estou querendo dizer aqui? Agora Deus está errado? Não. Nós interpretamos a história, né? E é preciso sempre reinterpretar a história de novo, porque estamos em outros tempos, em outras épocas e com outra aliança, inclusive, para a gente não cair no erro de achar, porque Deus está do meu lado, Jesus está do meu lado, eu tenho direito a fazer mal, porque Deus está mandando. Então, isso tudo aí é um questionamento muito profundo que a gente precisa ter diante de nós também, nessas tradições todas. E nós temos que sempre olhar a ação de Deus no meio desse povo que ele escolheu, que é o povo de Israel, como sendo um princípio de tudo que Deus queria para todos. Então, Israel tem a responsabilidade de ser esse irmão mais velho na fé, nas escolhas de Deus, que Deus quis o nosso bem. Eles começam, mas para estender a todos, e não como algo exclusivista. Sim. Afinal, Jesus vai nascer desse povo para a salvação de todos, e não apenas do povo de Deus. Sim, e Jesus vem reforçar exatamente isso. Só que na leitura dos judeus, como eles não aceitam Jesus, até hoje eles têm o direito e ponto, né? Se for preciso matar, passar por cima dos outros povos, continuamos a passar. Então é triste isso. É a visão que a gente pega da ação de Deus e interpreta do nosso jeito. O grande problema que também a gente tem que cuidar muito quando estudamos a Bíblia. Porque a gente acaba nesses extremos. Exatamente. Muito bem, queridos, nosso programa infelizmente acabou, mas tem outros que virão. Então a gente convida você, se não está acompanhando a TV Imaculada nessa série de Páginas da Bíblia, acompanhe a partir de agora. Encerramos um período, estamos iniciando uma nova temporada com o livro de Josué, bem no comecinho, então mantenham-se fiéis e assíduos, porque vem muita história por aí. Então agradeço aos nossos mestres, principalmente a você e a TV Imaculada. Portanto, salve Maria Imaculada. Salve Maria Imaculada.